Olá, hoje é dia 8 de novembro e bem-vindos à nossa meditação do domingo. Hoje eu gostaria então de compartilhar com vocês um resumo da minha mensagem pregada sobre Zuma na Igreja Batista Les Sables d'Olonne, na Vendée, que é uma região atlântica da França que fica bem mais ao norte em relação ao País Basco, onde nós moramos. Seguindo a costa atlântica rumo ao norte da França, existe essa região chamada Vendée, e o pastor da Igreja Batista, o Sables d'Olonne, também é brasileiro, né, como eu. E então tive o privilégio de pregar no culto Zoom dessa igreja. E eu gostaria então de compartilhar com vocês alguns versos que a gente já inclusive meditou na nossa meditação sobre a graça durante a semana aqui no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode fazer hoje. Isso vai estar nos ajudando a termos uma presença interessante no YouTube. Tudo para a glória de Deus. Hoje, aqui na França, nós comemoramos o Dia da Igreja Perseguida e seguimos, então, um programa oferecido pela Missão Portas Abertas para falarmos sobre a situação da igreja em países onde há perseguição e também para que possamos orar por esta igreja, com essa igreja. É o que eles pedem: orem conosco. Não só oramos por eles, mas oramos com eles. E eles têm muito a nos ensinar, esses irmãos. O que a gente percebe hoje é que a igreja, alguns países onde a igreja é perseguida também são países, inclusive 2 deles, são países onde a igreja mais cresce hoje no mundo. Então a gente sabe que a perseguição não destrói o avanço do evangelho, não destrói o crescimento da igreja. Porém, as heresias, sim. E quando a gente lê Efésios, Colossenses, essas cartas, a gente percebe que é uma preparação para a perseguição que vai vir, mas o que está atormentando a igreja não é a perseguição do Império Romano naquele momento, o que vai acontecer, mas no final do século. A igreja de Éfeso, a região onde se encontra a igreja de Colossos também, será perseguida. A igreja naquela região será perseguida no que chamavam na época Ásia Menor, e que hoje se encontra na Macedônia, na Turquia, toda aquela região. E então o problema não é tanto a perseguição, mas as heresias que entraram na igreja. As pessoas estão pregando um Cristo diluído, e isso é extremamente perigoso. Vocês veem aqui atrás 2 garrafas vazias de vinhos damasceno. Eu descobri então que os damascenos portugueses fazem vinho, e tenho 2 garrafas ali que servem de decoração. São vinhos bons, inclusive. E você sabe que um vinho muito bom, e eu também moro na região, na Nova Aquitânia, uma antiga região romana, 2.000 anos atrás, a Aquitânia. Nós moramos então na Aquitânia, que é a maior região administrativa da França, e a Aquitânia também é conhecida como a região de vinhos. Vários vinhos da região de Bordeaux, por exemplo, que se encontram na Aquitânia também, que tem inclusive o nome de santos, São Juliano, Santo Emiliano. Todos esses vinhos com nomes de santos são vinhos conhecidos como bons vinhos. Se você pega um bom vinho e você mistura esse bom vinho com água, no final você vai ter água misturada com vinho. Você não vai ter mais um bom vinho. O que estavam fazendo com a pessoa de Cristo era isso, diluindo a pessoa de Cristo no ensinamento, porque ninguém consegue diluir aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Ninguém pode, porque ele é eterno e ninguém pode mudar isso. Mas quando você ensina um Cristo diluído, no ensinamento da igreja, se o Cristo não é aquele que ele diz que é, ele também não tem a autoridade que ele diz ter, não é mesmo? Então as pessoas não seguem da mesma forma uma palavra de Deus diluída ou um Cristo diluído. Não precisamos atualizar a palavra de Deus, só atualizamos o verbo, atualizamos a língua, mas não o conteúdo da palavra de Deus, pois ela é eterna também. E existe então aqui nessa longa frase do capítulo 1 de Efésios, 6 versos que eu gostaria de ler com vocês. A maioria deles, quase todos eles, já meditamos durante a semana, mas eu gostaria de vir falar sobre esses versos sob uma nova ótica. Por quê?
existem duas realidades importantes no Evangelho. A primeira e central é a pessoa de Cristo. A gente tem muito falado sobre isso, a questão do vinho diluído. Mas existe uma outra realidade no Evangelho que não pode ser diluída, e essa é a igreja corpo de Cristo. Não igreja instituição, mas igreja corpo de Cristo. Já tenho falado que em Colossenses Cristo está em nós, mas em Efésios nós estamos em Cristo. Duas cartas escritas ao mesmo tempo de uma prisão romana. Pelo Paulo. Então é importante você saber conhecer a identidade da igreja. E quando você descobre a identidade da igreja, você está descobrindo a sua própria identidade em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, primeiro capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. E olha, interessante o que Cristo fez antes da fundação do mundo para nos abençoar. Verso 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E ele está dizendo que ele nos escolheu para sermos santos, no verso 4. Então é Deus quem faz essa escolha. Ele não pede conselho a ninguém, porque não há ninguém para ele pedir conselho. Ele é único, ele é eterno, ele sempre existiu. Isso funde os nossos neurônios, né? Sempre existiu. Ninguém é maior do que ele é mais alto que todo mundo, ele quem criou o universo, e ele decide nele mesmo de escolher para que fôssemos dele, para que pertencermos a ele, para que fôssemos santos. Aí você já percebe o início da sua identidade, vem da eternidade, é um conselho divino. Deus nele mesmo decide isso. Verso 5 diz então que é segundo o beneplácito da sua própria vontade. A gente vai encontrar então a palavra vontade 3 vezes nesses textos que eu vou ler. Segundo a vontade de Deus. Isso quer dizer que você é muito importante, a igreja é muito importante. A igreja é formada de pessoas que são redimidas pelo sangue do Cordeiro. A gente vê isso nessa frase também e em toda a Bíblia. É um povo de Deus escolhido, predestinado, eleito para pertencerem a Cristo Jesus. E você faz parte desse corpo. Se você não faz ainda, entre nessa, porque não existe outra melhor. No segundo verso é o verso 9, que nos diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa visão eterna que Deus tem de nos escolher, ele propõe isso em Cristo. E isso faz parte do mistério revelado. O verso 11, então. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Beneplácito da sua vontade, mistério da sua vontade e conselho da sua vontade. Tudo da vontade de Deus. A igreja é segundo a vontade de Deus. Muito importante. E agora, qual seria então o que nos concerne, o que fala da gente, o que a Bíblia está querendo relatar a nosso respeito nesse texto maravilhoso, nessa frase longa que vai do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1 de Efésios. E é fácil se lembrar, porque é verso 4, verso 6 e verso 12. 4, 6 e 12. O verso 4, então, diz como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis perante ele, e em amor, etc., irrepreensíveis e santos. Eu já contei a história da senhora, ou das mulheres que distribuíram ouro, prata e bronze, que doaram isso para a construção do tabernáculo. Aqueles metais foram santificados através de um processo de aspersão de sangue e uma intercessão, e todos aqueles objetos que vieram do Egito, inclusive, vão ser transformados em utensílios, em materiais que vão servir ao culto no tabernáculo. Isso tudo é extremamente santo. Não era santo antes, mas se tornou santo. Imaginemos que alguém volte ver Moisés ou Arão e diga: eu quero ter de volta aquele objeto que eu te dei. Não será possível, porque esse objeto se tornou santo. Foi transformado em coisa útil para o tabernáculo. Deus nos criou em Cristo para que fôssemos santos. Interessante que nos versos seguintes, mesmo nesse verso 4, ele nos diz, no verso 5, inclusive,
Não, no verso 4, desculpa, que isso foi perante ele. Nós estamos diante de Deus. Estamos na presença dele o tempo todo. E olhe para quê? O verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis, para o louvor de sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus. Você está aqui nesse mundo para o louvor da glória de Deus. E o último verso, então, foi verso 4, 6 e 5, perdão, 4, 6 e 12, e antes 5, 9 e 11. E o verso 12 diz, então, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Então a igreja existe para o louvor da glória de Deus. Não é para se enriquecer, não é para isso ou para aquilo, é para o louvor da glória de Deus. Isso é verdade aqui e será ainda mais verdade lá no céu. Já leu Apocalipse? Apocalipse, que quer dizer revelação, revelação de Jesus Cristo. Quando você revela Jesus Cristo, você também revela a sua igreja, é o que acontece em Apocalipse. E cada vez que essa igreja está diante do trono, cada vez, na verdade eu creio que só existe uma vez em Apocalipse, cada momento está falando da mesma realidade. Quando você lê esses textos do Apocalipse, você vê uma igreja que louva e que diz, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a sabedoria, tudo. A igreja existe para a glória de Deus. Você existe para ser para a glória de Deus. Quanto mais você descobre isso, mais você vai ser feliz, porque você vai encontrar a verdadeira razão da sua existência aqui na Terra. Que Deus te abençoe.